Meu cordial boa noite, amigos do Facebook e os amigos e amigas que me acompanham no meu canal do YouTube. Então, depois de muito tempo sem dar as entrevistas sobre os meus 3 livros, eu resolvi novamente continuar com os estudos dos 3 livros, das publicações. Esse é o primeiro livro, então hoje eu falarei sobre As Mãos de Fogo, da página 46. Esse é o segundo livro e este é o terceiro livro. Então vocês vejam que eu já fiz mais ou menos umas 20 entrevistas, acho que 20 vídeos, e ainda estamos, na verdade, no começo do primeiro livro. Esse assunto, As Mãos de Fogo, ele não é um assunto espírita. Eu nunca ouvi falar, de todo o tempo que eu estive na doutrina espírita, eu ouvi falar sobre esse assunto. Mas indiretamente não deixa de ser um espiritismo em alto nível. Por quê? Porque são as mãos de espíritos, de desencarnados, que após a morte, eles deixaram o registro em vários objetos das mãos. Então isso, na verdade, no meu estudo, caracteriza a identificação humana. Então o primeiro capítulo do meu livro foi sobre as impressões digitais dos espíritos. Nós terminamos aquele estudo e agora nós estamos entrando num outro estudo que também é uma forma de identificação, a identificação das mãos, né? Então, só que esse assunto, ele não é tratado, conforme havia dito para vocês, na doutrina espírita. É um assunto da Igreja Católica Apostólica Romana. Boa noite, Regina Belucci, boa noite, Sueli. Muito prazer em tê-las novamente na companhia aqui dos nossos estudos. Então nós vamos iniciar esse estudo muito interessante, que hoje essas informações, essas fotografias, esses objetos, esses tecidos, esses livros que foram impressos, essas mãos, na maioria dos padres, dos sacerdotes, das freiras, ele identificado esse local da Igreja Católica como o Museu do Purgatório. Por quê? Porque os padres e os religiosos da religião católica, eles entenderam que esses religiosos, após a morte, eles estavam sofrendo, estariam num estágio intermediário entre o inferno e o céu, que seria o purgatório, né? O purgatório seria um local intermediário, que não seria nem o céu e nem o inferno. Isso é o que inventou a Igreja Católica. Então, para nós é indiferente o que diz a Igreja Católica. Para nós o que é importante é o estudo dessas mãos impressas em fogo, que estão hoje lá em Roma, e depois eu vou deixar o endereço para vocês. Então nós vamos iniciar através da página 46 desse meu livro. E essas histórias são dezenas de histórias dos padres, das freiras e outras pessoas que não são religiosos, mas que após a morte deixaram, a partir de 1600 até o século passado, essas mãos de fogo. Então, não daria para eu comentar todas as histórias, porque são dezenas. Então, eu escolhi apenas 3 para facilitar a identificação humana no meu trabalho, que eu sou especialista na identificação humana. Então, essas histórias que foram publicadas no meu livro, eu recebi os direitos autorais da Revista Internacional de Espiritismo de Matão. Então, eu fiz as publicações que já foram publicadas através dessa revista, e eles me deram autorização e eu publiquei no livro as histórias. Então começa assim:
impressões de mãos deixadas por espíritos ou desencarnados. Desencarnado é uma palavra utilizada pelos espíritas. Então, quando a pessoa morre, o espírito dele lá do outro lado, eles chamam de erraticidade, que é esse tempo de intermissão entre as encarnações, se chama desencarnado, né? Então, existe uma igreja em Roma chamada Lungotevere Prati. É uma igreja católica do Sagrado Coração do Sufrágio, no qual o padre Jouet, missionário apostólico, reuniu diversos objetos, documentos e fotografias muito interessantes, inclusive para as pesquisas científicas. Então, esse padre dessa igreja, que é lá em Roma, nesse lugar aqui, Lungotevere Prati, é uma igreja anexa a uma outra igreja, não é no Vaticano, e esse padre Jouet, ele fez uma pesquisa e descobriu que eram inúmeras mãos de fogo, né, impressas em tecidos das freiras, depois nas mesinhas de madeira, na porta, em diversos lugares. Então, esse padre muito inteligente, ele reuniu, e essas peças estão até hoje nesse museu. Então, continuando, se houve essa comunicação entre os mortos e os vivos, é porque Deus teria permitido. Então, geralmente é quase impossível ocorrer um fenômeno deste tipo, porque isso não é aconselhado que os mortos possam se comunicar conosco vivos. Depois eu vou explicar o porquê. No entanto, Deus permitiu que esses padres, essas freiras, a maioria estava sofrendo muito após a morte, por isso ele se encontrava no purgatório. Então, foi permitido essa comunicação quando se trata de uma obra benéfica e importante. Raras vezes, porém, é bom frisar que se combate inexoravelmente o abuso de uma obra ou práticas, pois do outro lado do véu, poucos são os santos. Então, por que a religião, a maioria das religiões, não permitem comunicações entre espíritos e os vivos? Por quê? Porque só os espíritas e os católicos não, os evangélicos não. Porque existe uma advertência que a maioria desses espíritos que estão do outro lado não são santos. A maioria são espíritos inferiores, não são espírito evoluído. Então não vai aparecer um espírito bom ali para fazer a comunicação com você. Eles vêm para bagunçar e criar problemas, inclusive para se divertirem. Então, por isso se coibiu essa prática desde a época de Moisés, né? Essas práticas mediúnicas. Então, poucos são os santos e, pelo contrário, numerosos são os espíritos inferiores que convém não atrair. Quer dizer, então não vale a pena fazer uma sessão, uma coisa nesse sentido, porque depois a situação se complica, porque vai vir espíritos negativos. Então, onde eles, no caso aí, eles vão se divertir com mistificações e outras façanhas de um passatempo para eles, sem qualquer intenção espiritual ou científica. Nessas sessões se apresentarão os Césares e os Napoleões. Então eles vão dizer que é um príncipe, que ele foi um faraó, e não é nada disso. Na verdade, são espíritos zombeteiros e mentirosos. Então, essa comunicação é muito
complicada. Não é bom, mesmo no meio espírita, se fazer sessões invocando o nome de espírito, porque muitas pessoas ignorantes acabam solicitando essa ajuda espiritual, no entanto, por exemplo, para ver a sorte, para ganhar na loteria, coisas fúteis e banais. Então, não como estudo espiritual, como estudo científico. Mas, no caso, Deus permitiu. Inclusive, tem os depoimentos de freiras e outras pessoas que o marido queria comunicar com a mulher que tinha morrido, mas, segundo o espírito da morta lá, ela disse que não podia comunicar com o marido, e sim com a empregada. Então, uma situação complicada, né? Então, vamos ao primeiro caso. Em 1826, Teresa Margarita Gesta, natural de Córcega, Itália, entrou para o convento após uma cura de um câncer no peito. Ficou 30 anos de vida monacal e a irmã faleceu em 1959. Porém, durante todo esse tempo, ela optou pelo voto de extrema pobreza. Então, é um caso até recente, 1959. Então, essa Teresa recebeu uma cura e ela se tornou lá freira. Mas o que aconteceu quando ela entrou para o convento e se tornou freira? Ela optou pela pobreza. Então, ela pelo sacrifício do corpo e pela própria saúde física dela. Então, foi uma opção, uma escolha dela. E aí ela faleceu. Porém, durante todo esse tempo, aliás, 10 dias depois da morte, a irmã Ana Felícia ouvia uma voz da morta dizendo que sofria devido à pobreza voluntária. Não, então ela diz o seguinte: eu não estou sofrendo por mim, mas pelas outras freiras. Então essa freira, ela ficou muito preocupada depois que morreu e começou a sofrer muito. E geralmente as mãos de fogo são em vista do sofrimento, é o inconsciente que vai fazer esse fenômeno. Então ela veio avisar para as freiras que estavam vivas que não eram para fazer essa opção da pobreza voluntária. Porque é uma futilidade da pobreza nos conventos. Então isso é uma futilidade, não adianta a pessoa se privar da saúde, comer, ou então tem pessoas que carregam a cruz nas costas, pegam o chicote e ficam... Isso aí não vai resolver nada, pelo contrário, vai piorar a situação após a morte, né? E após o espírito deixou uma prova de sua presença no andar do aposento superior, quando encontraram sobre a porta a impressão da mão de ferro aquecida em rubro. Então, ela, para provar que esteve presente, ela deixou a mão dela na porta, que queimou a madeira da porta. Após o fato ter sido levado ao conhecimento do bispo, o tribunal episcopal ordenou a abertura do túmulo para comparar a mão de Teresa se era idêntica da impressão. Então, após a morte, eles tiraram, esse fato, eles tiraram o cadáver da freira e colocaram a mão da defunta em cima daquela mão que ficou queimada na madeira e perceberam que ela era a mesma medida, era idêntica àquela mão. Então esse foi o primeiro caso. Segundo caso, um certo padre, Panzini, todas essas histórias estão na igreja, não é história espírita. Tudo isso aí é da igreja católica. Nem os padres têm conhecimento dessas histórias, nem os espíritas têm conhecimento. E depois eu vou falar de 2 amigos meus que entraram lá nesse Museu do Purgatório para filmar. Um entrou com uma câmera escondida, filmando essas marcas, queimaduras,
E depois tem um vídeo também no YouTube com o Clóvis Nunes, é um pesquisador parapsicólogo baiano e muito estudioso de todos os fenômenos científicos espírita, e esse pesquisador gravou um programa para o Fantástico da TV Globo, onde ele foi lá no local, e aí ele fala da dificuldade dos padres deixarem ele entrar, é um assunto muito interessante. Então, dois pesquisadores que foram brasileiros que estiveram no museu, foi o Henrique Rodrigues, que eu conheci, meu amigo, já conversei com ele, e o Clóvis Nunes, que é o Henrique Rodrigues morava em Belo Horizonte, e o Clóvis Nunes na Bahia. Então tem um vídeo dele lá, vocês colocam, e é muito legal de assistir a investigação dele paranormal lá dentro da igreja. Então, o segundo caso, um certo padre Panzini Abade de Mantua, em novembro de 1631, se materializou muito tempo depois de sua morte, no convento Clarissas de Todi, Umbria, Itália. Deixou várias marcas de suas mãos sobre uma mesinha de madeira que servia à irmã Clarice Isabelle Formari, onde registrou a imagem da cruz com o dedo direito e posteriormente a marca da mão esquerda. Após, imprimiu novamente a mão esquerda sobre uma folha de papel guardada entre duas folhas, bem como duas placas de vidro de cristal. Depois tocou o braço de uma irmã, uma freira, com sua mão direita após a manga do hábito e da camisa. Então ele queimou a pele chegou a queimar a pele da freira. Tudo foi conservado no convento de Todi e no Museu de Roma através do confessor que deu ordem à Madre Superiora para conservar tudo. O relator acrescenta que a mão se assemelha muito à do abade Panzini. Então, há testemunhas que dizem que é a mesma mão que estava lá, né? Então, às vezes essa mão vem com defeito, às vezes é um polegar, às vezes é um dedo. Então, tem diversas aparições comentando esses detalhes. E tudo isso não deixa de ser um indício, vestígios para a pesquisa científica, no caso, a minha pesquisa. Então, terceiro caso. No livro La Anima alla Luce della Metapsíquica, o padre jesuíta Cipriano Cassella cita o caso da Marquesa degli Astali, sobrinha do Papa Inocente XI, morto em 1689. Essa marquesa, ela morreu jovem, em 1683. Então, em 1683, alguns dias após a sua morte, ela apareceu para sua criada, sua empregada, pedindo para ela pedindo para a empregada, a criada, para ela falar com o marido dela, que para celebrar 200 missas em sua homenagem. Então, essa morta, ela estava sofrendo, ela veio pedir para a empregada dela falar para o marido dela, mandar celebrar as missas, que eram 200 missas. O seu marido ficou indignado, então ele perguntou para a criada por que não apareceu para ele, tinha que aparecer para a criada. Então mandou perguntar para o espírito dessa marquesa, e ela disse que Deus não permitiu. Bom, então, de tudo que eu estudei dessas pesquisas, o que existe que nunca ninguém vai conseguir desvendar é o que, após a morte, esse intervalo, que é o tempo de intermissão, que eles chamam de erraticidade, é onde a pessoa morre, fica o espírito lá, depois para voltar para cá. Então, são poucas informações, pelo menos de pesquisa, que se tem desse local. A única pessoa que forneceu informações sobre isso foi o Chico Xavier. Não conheço nenhum pesquisador, e de todos os trabalhos que eu fiz de pesquisa, eu nunca vi criança falar que falou com Deus, que o anjo
né, mandou ela voltar, escolheu outra mãe, quer dizer, existe algumas crianças que falam mais ou menos isso aí, mas é muito raro, né? Muito pouco. Então, que Deus não permitiu, porém, deixaria a prova de sua aparição corporal a mão sobre o leito. Essa marca foi examinada pela rainha Cristina da Suécia, que se encontrava na época em Roma. A marca foi dita como autêntica e correspondia exatamente à mão da marquesa, inclusive com o detalhe da pequena deformação do polegar. Então ela tinha um defeito no polegar e mesmo após a morte continuou o dedinho torto da defunta lá do espírito, porque tinha durante a vida terrestre. Então, são inúmeros casos. Então aqui, depois vem o quarto caso, né? Aqui no meu livro eu mencionei oito casos, cada um mais interessante que o outro. Então, bom, por que acontece isso? Como que um espírito poderia pôr fogo no objeto, queimar uma pessoa, né? Tocar numa pessoa queimando a pessoa, ou então a pessoa após viva, às vezes ocorre a combustão humana espontânea, ou seja, ela desaparece, pega fogo. Então, todos esses fenômenos, inclusive eu tive a oportunidade de investigar, chama-se pirocinese. Vem do grego, pirokinesis. É a suposta capacidade psíquica que permite uma pessoa criar e controlar o fogo com a mente. Então, existiu na história da ciência psíquica um médium, inclusive nas entrevistas anteriores eu menciono ele chama Daniel Douglas Home. Era um médium que supostamente praticava esse fenômeno através do fogo. Então ele tinha essa mediunidade de pirogênese, né? Então, pirogênese vem do grego piros, que é fogo. Gênese, a produção do fogo. Então, alguns pesquisadores, entre eles o padre Quevedo, que foi um grande pesquisador, parapsicólogo, ele pesquisou muito esse assunto e, segundo ele disse que esse fenômeno ocorre apenas num raio de 50 metros. E então esse fenômeno é um fenômeno parapsicológico, de telergia. É um inconsciente através de um problema psicológico. Então, voltando ao assunto, quando eu morava em Curitiba, no Paraná, eu trabalhava para um professor, um cientista, que era o professor Spitzner, e inclusive ele ganhou o prêmio Nobel da Academia de Ciências em Nova York. Foi um dos homens mais capacitado e inteligente que eu já conheci na vida. E esse senhor, eu resolvi acompanhá-lo e prestar serviço para ele, porque ele tinha muito conhecimento. Então eu fiquei, não me lembro quantos anos, e ele, aos sábados, ele se apresentava num centro espírita chamado Francisco de Assis, lá em Curitiba, e eu ficava com ele na sala. Só que, esse senhor já tinha uma idade, na época, com quase 90 anos. Ele não só era um cientista, mas ele ajudava as pessoas, inclusive tirava o dinheiro dele, do salário dele, e dava o dinheiro dele para as pessoas necessitadas. Era um homem professor da Universidade Federal na cadeira de Química e também de Agronomia. Então, para vocês terem uma ideia, esse flúor que nós usamos na pasta de dente foi ele que introduziu na América Latina. E aí, numa ocasião, eu estava com ele, apareceu uma família, uma família, 2 homens e um menino, e o pai estava desconsolado, estava completamente desesperado, porque o menino colocava fogo nas roupas, inclusive molhadas, no varal, colocava fogo no vaso sanitário.
E aí ninguém entendia esse fenômeno, inclusive também a movimentação de objetos, que é o poltergeist. E nós começamos a fazer entrevista com o pai do garoto. E o pai do garoto falou que o menino passou, inclusive reprovou de ano, porque acho que ele tinha 11 anos, porque a mãe dele havia fugido com um amante. Então o garoto não aceitava essa situação de perder a mãe e a mãe fugir com outro homem, né? Então, a partir desse problema que trouxe muita tristeza para a criança, o inconsciente dele começou a se manifestar através da pirocinese. Que seria isso? Ele punha fogo na casa, pegava fogo nas roupas. E aí eu tentei a investigação no local utilizando a técnica de laboratório de incêndio, né? Pode ser incêndio acidental, incêndio criminoso. A polícia técnica científica estuda esses locais, né? Inclusive quando ocorre a morte, mas a família não permitiu. Então eu falei para o professor, olha, esse menino é um epicentro e essa ação ocorre do inconsciente dele. Bom, então eu fiquei à frente desse fato e fiquei cara a cara com a criança, com o pai, e a orientação foi que o menino devia ter um acompanhamento psicológico e tentar localizar a mãe da criança. Bem, mas pesquisando também através do Instituto do Padre Quevedo, embora ele é cético, ele não aceita a vida espiritual, mas ele é um grande pesquisador. Então ele tem um pesquisador dele, do Instituto, que publicou uma investigação onde existiu uma mulher que ela era muito cuidadosa com a limpeza da casa, né? E ela era muito dedicada ao marido, ela tinha uma adoração pelo esposo dela, só que o marido dificilmente estava presente nas obrigações do lar, porque ele viajava, ele trabalhava fora, e ela tinha uma criança recém-nascida, um bebê. Então, além desse marido estar sempre ausente, ela tinha que ter os afazeres, não só da casa, mas também os cuidados pessoais da criança. Mas ela era muito preocupada com a limpeza. E tem mulheres que se preocupam demais da conta. Então, um dia a criança, ela fez xixi no colchão e essa mãe ficou furiosa, mas não chegou a agredir a criança. Mas aquele fato da vontade de dar uns tapas no bumbum do bebê, o inconsciente dela se manifestou sim. Por quê? Porque o consciente reprime, não permite, mas o inconsciente vai fazer aquilo que você desejou. Então, a mão dessa mãe apareceu no colchão, eles colocaram o colchão para secar no sol, mas só que quando ela foi fazer a comida, o óleo que ela estava utilizando na cozinha foi transferido para o colchão e a mão dela pegou fogo no colchão. Então, esse fogo, ele tanto pode se manifestar com relação às pessoas vivas, quanto às pessoas mortas. Geralmente, as pessoas mortas é o sofrimento que faz o inconsciente essa manifestação, que é o fenômeno da pirogenesia. Então, geralmente, são esses fenômenos que hoje ainda a ciência não tem conhecimento para explicar como ocorre um fogo, que na verdade ele se inicia de dentro para fora e não para fora para dentro. Então esse fogo, por exemplo, ele vai, se for na pessoa, ele vai começar de dentro da pessoa para fora. Então, geralmente, nós vamos mais futuramente falar dos casos de combustão humana espontânea, onde as pessoas acabam desaparecendo. Até tem a foto da mulher carvão, vocês
Coloco lá no Google que só ficou os tocos dos pés dela, o resto incinerou, desapareceu. Então, esse fogo que ocorre, um estudo científico desse tipo de fogo, não é o nosso fogo, a nossa ciência não tem capacidade para desvendar esse fato. Por quê? Porque o fogo, como que ocorre o fogo? O fogo ele é representado por um triângulo. Então, de um lado tem o oxigênio, para a existência do fogo tem que ter o oxigênio, o combustível. Então, qual seria o combustível? Pode ser a madeira, pode ser o álcool, a gasolina, pode ser o metano, que é o gás metano de cozinha, e o calor. Então, por isso é o triângulo. O calor é a energia essencial que provoca o incêndio. Então, precisa ocorrer a ignição. Mas existem inúmeras formas do fogo. Então, por exemplo, tem o fogo por reação química. Então, você mistura dois elementos químicos e, de repente, ocorre uma reação muito forte, exotérmica, e ocorre o fogo. Então, libera o calor e o combustível comburente, né? Que é o oxigênio. Esse fenômeno que a gente estudou hoje já é diferente. Ele não é esse fogo comum que a gente conhece. É um fenômeno inexplicável. É algo assim que é impossível de você, a nossa mente, a nossa capacidade não tem ainda condições de dizer como ocorre esse fogo. Então eu também estive à frente de outra investigação. Não chega porque existe dois tipos de queimaduras. Então o espírito tanto pode queimar o corpo de uma pessoa com calor, como também do frio. Então em Chapecó, há pouco tempo, acho que foi uns 2 anos atrás, uma mãe, aquelas famílias alemãs lá do sul, pediu uma orientação para mim, socorro para a filha dela, uma moça linda. Bom, o povo lá do sul é muito bonito, a mulher era loira, alemã, e a filha dela era uma verdadeira artista, uma moça linda, 16 anos. Só que essa moça, ela sofreu uma esganadura no pescoço, onde um espírito, um fantasma, tinha 4 dedos, a mão dele era o dobro, mais ou menos, da mão humana, e pegou ela pelo pescoço e foi esganando a moça. Então ela ficou com a marca da esganadura no pescoço. Só que esse fantasma, ele teve a intenção de assustar aquela família. Ele deixou a marca dele, um fantasminha, sabe esses filmes do fantasminha? Aquela marca lá, ele fez um fantasminha no espelho da moça e colocou a mão dele, mas ele foi esperto, ele pôs essa parte da mão, o dorso da mão, ele não pôs a palma da mão, ele pôs essa parte aqui, né? Faltou não tinha esse dedo. Então essa identificação ele deixou numa gosma, tipo uma gelatina que parecia que ela brilhava, assim, mas muito branca, branca mesmo, né? E aí eu comecei a fazer a investigação, né? O caso da moça e tal. E realmente, em Santa Catarina, depois apareceram também os dedos. Depois eu coloco as imagens de um rapaz, e aí queimou aqui, acho que foi aqui no pescoço, no colo aqui, debaixo do pescoço, não me lembro direito. Então, geralmente pode ocorrer esse fenômeno o queima, apesar que o frio também queima. Então, o porquê disso? Por que será? Talvez esse espírito ele tire. Esses dias um colega meu, que é um estudioso, um médico lá do Triângulo Mineiro, ele perguntou o que tem no ectoplasma, né? Essa gosma é o ectoplasma. Então esse espírito,
talvez ele traga consigo, né, essa energia. Então o ectoplasma, na verdade, ele é mais ou menos o que a doutrina espírita chama de fluido vital, né? O Allan Kardec chama de fluido vital, é o que dá vida às pessoas. Se tirou o fluido de uma folha de uma árvore, ela vai murchar, ela vai secar. Então é o que nos dá vida. Quando ocorre a morte, o fluido vital daquele corpo, ele esvanece, ele não está mais presente. Então a dúvida, que sinceramente eu não sei, se o espírito, após a morte, ele teria uma certa quantidade desse fluido. Então, ou se ele retira das pessoas, seria mais ou menos um tipo de vampirização, né? Então, isso aí já é um fato comprovado, inclusive o Chico Xavier comenta muito sobre isso aí. Então, esses obsessores, eles absorvem esse fluido vital das pessoas e a pessoa vai perdendo energia, vai ficando debilitada, vai ficando enferma e às vezes até vem a falecer. Então esse fluido tem espíritos que são muito inteligentes, porém malignos, maus. Então eles poderiam trazer consigo esse ectoplasma e para fazer esse tipo de ameaça, agressão, de vingança, ou ele tirou aquele fluido da própria moça. Então o que eu teria que ter feito? Esse espelho que ficou, esse vestígio, eu falei para a senhora, olha, a senhora não mexe mais no espelho, porque eu vou mandar um amigo meu de Curitiba, ele vai buscar o espelho. Nós vamos fazer a espectrografia gasosa de massa por átomos, para ver o que tinha naquela gosma, né? Então seria uma das pesquisas mais avançadas no mundo hoje, muito mais avançada do que se fosse vida extraterrestre, achar bactéria lá em Marte, se fosse até mesmo aparecer um ET aqui com disco voador, seria muito mais avançado que isso, porque você estaria tendo um conhecimento além da matéria, né? Bom, mas as coisas, parece que quando você quer fazer algo de bom, existe outro lado que te atrapalha, que vai te puxar o tapete. Aí, infelizmente, essa senhora falou que a empregada, primeiro que ela limpou o vidro, eu falei porque não era para mexer no vidro. Já tinha falado com o Instituto até de Criminalística, não vou dizer o Estado para não identificar, e com a USP, Unicamp, tudo para fazer os estudos da análise desse material. Mas a empregada, primeiro que ela limpou aquela substância e depois colocaram o espelho na rua onde um carroceiro levou o espelho. E aí não deu certo, a pesquisa ficou inacabada. Então seria um estudo muito interessante. Eu acho que se eu tivesse feito isso aí, eu estaria à frente de qualquer cientista do mundo. Porque até hoje nunca houve um estudo sobre esse fluido. Houve, na verdade, no começo do século passado. Eles pegaram, quando o médium ele expõe, tipo uma espuma que sai, que é o ectoplasma, eles pegaram uma porção, fizeram análise laboratorial e constou, naquela época, células do epitélio, que seriam as células da pele, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que vêm da medula óssea, gordura, proteínas, alguma coisa nesse sentido. Então, mas isso aí não trouxe informação nenhuma ao lado da pesquisa científica. Bom, então era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu termino então o estudo do meu livro. Aí nós vamos passar para os estudos do DNA. É um outro estudo mais difícil, porque aí envolve a área de genética, né? Estudo do DNA. Então, fica para a próxima entrevista, mas foi sobremaneira importante o estudo das mãos de fogo
Também importante as mãos das impressões digitais dos espíritos. Eu elenquei vários casos, dezenas de casos, mais de 100 casos. E agora esse caso que foi das mãos provando a existência espiritual. Então depois, no final, que nós vamos para as experiências da reencarnação, fazer a criança nascer com a marca, o animal, tal, para provar realmente que existe a vida espiritual, primeiramente, e segundo, o fenômeno da palingenesia, que é a reencarnação. Já vou concluindo. Agradeço muito Ana Maria Dagnoni, lá do Rio Grande do Sul, Maria de Fátima, minha amiga há mais de 40 anos, de Ubatuba, a Sueli Costa, a Regina Belucci, a Sueli estudou comigo no COEM, em Curitiba, a Regina de Limeira, e agradeço muito assim, a atenção de vocês e o prestígio que vocês me dão sobre esses estudos, que na verdade é um estudo de alto nível do Espiritismo. Então a gente ouve muito falar da parte filosófica e a parte religiosa, mas a parte científica, poucas pessoas se atrevem a enveredar para esse ramo, porque você teria, no caso dos meus livros, conhecer todas as áreas da ciência e mais um pouco além de metapsíquica e parapsicologia. Então a maioria das pessoas não se manifestam, não há um interesse nesse sentido. Então há poucos cientistas psicobiofísicos, né, que é o estudo mais adiantado hoje, né? Antigamente falava metapsíquica, que era esse estudo, né, do espiritismo e tal. Hoje já existe a parapsicologia, embora não aceita o espírito, mas é um estudo que ajuda muito a doutrina espírita, a parte científica. E eu acho que a gente tem que ver a lógica das coisas. Então não adianta a pessoa falar, não existe, porque a religião prega que uma coisa, a outra religião prega outra. Não, você tem que ir pela verdade. Então é o que eu faço aqui, independente de religião. Então tem muitas coisas na doutrina espírita que as pessoas não aceitam, porque na minha pesquisa dá um resultado diferente. Então eu não posso aceitar algo se do lado da ciência diz outra coisa. Por exemplo, já nós vamos ver futuramente sobre a doação de órgãos. Então a doação de órgãos é importante, lógico, salva a vida, mas é uma situação delicada para o espírito. Então nós vamos ver isso aí lá futuramente, né? É uma caridade e tal, mas não é uma coisa tão simples. Então, muito obrigado, boa noite para todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Boa noite, boa noite.